Meu nome é Marina Ruse, eu sou advogada, eu me formei na Faculdade de Direito da USP e eu entrei no Direito inicialmente porque meu sonho era mudar o mundo. Só que durante a faculdade eu sofri muitas desilusões. Tudo que parecia pra mim era que o Direito era só uma forma de manutenção do status quo mesmo, então eu entendia que era uma forma do sistema continuar como ele estava e principalmente perpetuando as desigualdades que eu julgava tão injustas. Acabei, durante a faculdade, me aproximando de grupos feministas, então eu acabei achando um pouco mais de sentido na minha vida, ainda que nesse momento ainda era uma discussão mais teórica realmente em relação ao patriarcado e não tanto como o direito poderia ser um instrumento para modificar essa realidade. E aí, quando eu me formei, inicialmente eu tinha pensado em abandonar o direito. Assim, tirei o OAB, mas quase como, já me formei, então eu preciso desse documento, mas nunca pensei em advogar de verdade. Foi só, assim, num acaso que eu encontrei a minha atual sócia, que é a Ana Paula Braga. Ela era do meu ano da faculdade, mas a gente mal se conhecia. Um dia num café, uma amiga em comum virou e falou assim: olha, a Ana tá com uma ideia, que é uma ideia que você já tinha comentado antes, eu acho que vocês precisam se conhecer. E aí a gente sentou juntas no Starbucks, que a gente pensou assim, nossa, a advocacia não precisa ser como ela é tradicionalmente, a gente pode dar uma nova cara para ela e a gente pode conciliar essa atuação com aquilo que a gente acredita. As mulheres precisam de advogadas feministas que sejam especializadas nas suas questões, assim, claro, o foco seria a violência doméstica e violência sexual, né, acabam sendo grandes carros-chefes do escritório, mas a ideia era ir muito além disso, de realmente buscar dar um atendimento integral a essas mulheres e um atendimento que fosse pautado nessa lógica feminista, né, então que ela não fosse revitimizada durante o nosso atendimento, que a gente conseguisse trazer novas teses jurídico-feministas para o judiciário para sensibilizá-los acerca das nossas questões. Todas as derrotas que a gente tem são muito sentidas por todas nós, né? Porque como é uma causa com a qual a gente se identifica muito, quando a gente recebe uma decisão machista absolvendo um homem que ameaça vazar nudes da mulher porque foi só um destemperamento e não uma ameaça, isso deixa a gente muito machucadas, mas ao mesmo tempo só evidencia aquilo que a gente já teoricamente acreditava que encontraria, né? Então, sem a gente receber esses tapas na cara de alguma forma, a gente também não consegue criar instrumentos mais refinados para a gente transformar essa lógica, seja por meio de argumentação, seja por meio de advocacy. Então, sei lá, a gente vê buracos na legislação ou algumas defasagens, a gente vai lá, bate na Secretaria da Mulher do Congresso para tentar ver se não dá para ser algo diferente. E é muito gratificante sentir que você está nas trincheiras ali do patriarcado. O grande mote do nosso escritório é realmente trazer esse acolhimento humano e uma escuta qualificada para as mulheres que nos procuram. Então, e a gente acredita muito que as mulheres conhecerem os seus direitos dá a elas autonomia para elas tomarem as decisões que elas quiserem para a vida delas. Até como feminista, nunca imporia para uma mulher tomar uma decisão, né? Então, se ela chegar no meu escritório, ela não vai sair de lá tendo assinado um contrato que ela vai ter que processar o marido dela, nem nada assim. A ideia é que ela mesma encontre a saída que faz mais sentido. E para isso é muito escuta e muitas vezes a gente traz para elas também conhecimentos, por exemplo, sobre o que é o ciclo da violência. Muitas delas chegam, elas sabem que tem algo errado, mas elas não identificam aquilo como violência. Elas acham que é outra coisa, que é o companheiro que está numa fase ruim, ou ela que fez alguma coisa de errado, ou algo que pode ser mudado, mas assim, de um modo geral não muda, né? Porque é isso, não é só a Maria e o João, é o patriarcado, que divide homens e mulheres, e de uma forma geral essas mesmas histórias se repetem muito. Uma das nossas primeiras clientes era uma senhorinha doméstica, devia ter uns 60 anos, e ela veio fazer um inventário, porque o marido dela tinha morrido, e era um negócio assim simples, burocrático, só pra passar tudo pro nome dela. Ela precisava mexer na conta da aposentadoria dele,
E a gente achou que ia ser, ai, nossa, um caso tranquilo. Aí no meio do atendimento eu falei, ai, nossa, sinto muito pela sua perda. E aí ela virou pra mim e falou, eu não. Deus me perdoe, mas eu tô muito aliviada que esse homem foi embora. Aí eu fiquei até em choque, né? Eu falei, nossa, como assim? E aí ela começou a contar que ele espancava ela e a filha, elas tinham que dormir trancadas no quarto e que desde que ele tinha morrido elas ainda dormiam trancadas, porque elas tinham tanto medo dele, assim, que obviamente elas estavam esperando que a qualquer momento ele saísse de trás da geladeira pra agarrar uma das duas, sabe? E é isso, assim, no fundo, eu não fiz nada juridicamente falando para ajudar essa mulher nesse quesito, porque o cara tinha morrido, não tinha mais o que fazer. Pude ajudá-la nessa questão patrimonial, mas o que eu sinto que a gente mais ajudou foi realmente introduzi-la para essa questão da violência doméstica. Então a gente encaminhou ela, por exemplo, para centros de defesa e cidadania da mulher, que são equipamentos públicos aqui no município de São Paulo, que tem rede de apoio, são especializados para a questão de gênero. Então essa mulher começou a fazer grupo de apoio, terapia, e assim, pra ela foi excepcional. Então, vira e mexe, ela manda uns e-mails pra gente falando que tá tudo bem, que ela tá reconstruindo a vida dela, que ela tá se sentindo segura. E isso é muito impressionante, você ver essa ascensão de consciência e de poder. Você vê a mulher retomando o poder nas próprias mãos. Então, a gente tem esse conceito que a gente chama de rota crítica da violência, que basicamente se refere a todos os obstáculos que a mulher tem que ultrapassar para conseguir fazer com que haja uma resposta estatal satisfatória para a violência que ela está sofrendo. Mas pensando numa historinha, né? Então, no geral, a mulher sofre uma violência, o primeiro lugar que ela pensa normalmente em ir é na delegacia para fazer a denúncia. Chegando lá, primeiro que, por exemplo, a gente tem delegacias da mulher aqui em São Paulo, apenas uma delas funciona 24 horas e no final de semana. Além disso, quando ela chega na delegacia, os funcionários que lá estão, alguns deles têm algum tipo de sensibilidade e preparo, como está previsto em lei, né? A Lei Maria da Penha, ela prevê que todo mundo que trabalha nessa rede de enfrentamento à violência doméstica tem que estar capacitado para tal. Mas a verdade é que a polícia, de fato, tem pouco orçamento, muito trabalho e questões de mulher acabam sendo relegadas a outros planos, porque eles julgam que, por exemplo, crime de homicídio ou de... não que não tenha feminicídio, né? Mas, de modo geral, essa violência urbana chama mais atenção do que questões domésticas. E até porque a própria o ciclo da violência, que faz com que a mulher, às vezes, retire a queixa depois, provoca uma sensação de desânimo no profissional que está ali atendendo ela, né? Porque ele vai lá, vai dedicar horas para fazer o boletim de ocorrência, depois ele já está imaginando que ela vai depois querer deixar tudo quieto. E isso desmotiva ele enquanto profissional. Aí vem, além disso, são poucos profissionais que tem na delegacia, então a mulher às vezes vai lá, ela vai ter que esperar 5 horas para ser atendida. E são 5 horas que vem alguém ali perguntar pra ela, e aí, o que aconteceu? Sem escrever nada, né? Só fofoquinha. Aí ela vai e fala, ai, fui agredida, sei lá. E aí ele vira e fala, fulano, vem cá. Aí ela faz ela repetir de novo a história, sei lá, umas 5 vezes até que ela de fato esteja diante do escrivão que vai de fato redigir o boletim de ocorrência dela. A mulher que tá fragilizada, para ela isso já é uma tortura. Para ela voltar para casa parece menos custoso do que estar ali. Enfim, depois, além disso, o inquérito demora para encerrar. Então as investigações têm um tempo que não é o tempo da pessoa. Muitas vezes as provas se perdem. No geral, a palavra dela é sempre desacreditada. Então são tantas barreiras até eventualmente isso virar uma ação, se é que vai virar, que a mulher já tá desistindo. E quando ela vai superar, quando ela também opta por denunciar de fato, a gente sempre fala que tem uma escolha nesse momento, que a mulher ela pode escolher esquecer, e é um direito que ela tem de deixar essa história para trás, seguir adiante, ou ela pode ir atrás de uma reparação. São vias necessariamente que se excluem, porque enquanto tiver um processo rolando, a mulher não tem o direito de esquecer mais. Então, tudo isso fica muito conflituoso dentro de um processo de cura, né? Querendo ou não. Além disso, por exemplo, na vara da família, a gente verifica que muitos profissionais, seja, sei lá, os psicólogos do fórum, os assistentes sociais, ou mesmo juízes, promotores,
estão acostumados com certos estereótipos de gênero, né? Da mãe desnaturada, da esposa vingativa e de outros que a gente pode mencionar, que, no geral, quando chega uma denúncia de violência ali no processo, eles acham que a mulher está inventando para conseguir alguma vantagem. E isso é muito custoso. Então a gente vê, por exemplo, mães que denunciam violência doméstica ou abuso sexual de menor. Então ou o filho está sendo de fato abusado, ou elas têm muitas razões para acreditar que isso está acontecendo. Quando elas denunciam, muitas vezes o jogo vira e ela perde a guarda do filho. Então o maior medo dela se concretiza com o respaldo do judiciário, né? Então, assim, é como se o Estado tivesse carimbando a vida dela com o peso do machismo. E ela se sente completamente sem chão. E é muito grave, assim, a gente tem enfrentado cada vez mais barreiras. Parece que, de uma forma geral, esse sistema ele vai refinando seus argumentos para conseguir os resultados que eles almejam de manter a gente oprimida e silenciada. Mas também a gente vai refinando os nossos argumentos, nossas estratégias para conseguir combater essa realidade. Mas não é fácil, por isso que quando uma mulher denuncia, ela merecia assim, um abraço, um presente, todo mundo soltando fogos, porque é algo que exige uma força interior que a gente não consegue imaginar.